Louvado seja para sempre o Deus Todo-Poderoso. Estamos de volta, meus amados irmãos, programa Toca o Clarim, edição 962, ano 17. O tema de hoje é a fé que justifica. Nós somos justificados pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé que justifica é o nosso tema, o texto bíblico, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. O apóstolo Paulo foi um homem cheio da graça, escolhido por Deus para levar a palavra ao seu povo, ao seu próprio povo, aos seus patrícios. Aquele homem dedicou a sua vida, o seu ministério, à pregação e o ensino da palavra santa. Ele dizia que queria fazer isto e até criar uma espécie de ciúme nos seus patrícios, quando ele falava a respeito da oportunidade da igreja, a igreja sendo engrandecida por Deus, tirada do meio gentil, e os judeus ignorando os atos poderosos do Senhor. Parece que as coisas funcionam sempre da mesma forma. Hoje nós temos, eu tenho o exemplo, filhos de crente vivendo impiamente e os filhos dos ímpios vivendo zelosamente. Eu vejo, tinha uma senhora perto da minha casa, absolutamente descrente, não tinha o menor interesse no Evangelho. Gostava dos meus filhos, da minha mulher, mas contanto que não falassem nada de Jesus. E foi assim até a morte. Os filhos, a maioria já morreu, foi uma situação terrível, eles morreram de vícios, morreram foram destruídos, se autodestruíram, e os netos estão na igreja. Os meus no mundo, meus netos no mundo, por causa de pai e mãe que se separam aí, às vezes irresponsavelmente, e os filhos, os netos daquela mulher que não queria saber de Jesus, estão na igreja. É bem verdade, a bem da verdade, estão nessas igrejas que tanto faz, mas pelo menos estão ouvindo falar de Jesus e quem sabe, uma hora se conserte, uma hora se converta de fato. Porque agora ser evangélico não tem garantia nenhuma, não tem nada, não vale nada, não significa praticamente nada, porque é só um modismo, parece. Não existe nada, não existe coisa nenhuma de compromisso. E as igrejas como a nossa estão sendo, às vezes, destruídas pelas novas lideranças, porque para não parecer arcaico, para não parecer tradicional, e é uma desgraça. Eu escuto, vejo anúncio, olha, vamos fazer o culto da saudade. Culto da saudade? Parece insano que hoje eles precisem fazer determinadas reuniões para se lembrar como era. Que obra satânica é esta? Jesus não voltou, a Bíblia não mudou, o Espírito Santo não se isolou, não se ausentou da igreja. Eles fizeram uma coisa tão mal feita e abriram as portas para tudo quanto não prestava, e hoje estão fazendo aqui e acolá um negócio aí para se lembrar como era que a igreja vivia, como era que a igreja cantava, como era que a igreja se portava. Eu simplesmente amaldiçoo, porque se não aconteceu os eventos que eu mencionei, se Jesus Cristo não voltou, se a Bíblia não mudou e o Espírito Santo não se ausentou, então é só tomar vergonha, se ajeitar, se consertar e colocar a igreja nos trilhos, colocar a igreja na sua posição de comunidade de Deus, do povo de Deus. Então, o apóstolo Paulo, nos idos tempos, já tinha este problema.
o apóstolo de Jesus Cristo. Olha como é que ele começa o capítulo 3, essa nossa leitura. Gálatas 3, de 1 a 11, é o texto na nossa leitura. E ele começa assim, bem elogioso. Bem elogioso. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós, só quisera saber de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vós sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Em vão? Será que em vão tenhais padecido tanto? Se é que isso também vos foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Bendito Deus. Pai querido, Senhor da glória, estamos em tua presença, pedimos a tua graça, ajuda-nos, guarda-nos. Nos ensina, meu Senhor, a te servir, a te amar. Nos ensina, meu Senhor, a proclamar a tua palavra santa, a palavra da salvação. Querido Senhor, ajuda a tua igreja em todo lugar. Guarda, Senhor, os teus servos, anunciadores. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor para sempre. Meus queridos irmãos, não existe nenhum ministro de Deus, nenhum indivíduo ocupado na igreja do Senhor Jesus que, tendo uma boa compreensão das coisas, tendo um bom relacionamento com as pessoas, tendo o mínimo de educação, tendo realmente respeito pelo próximo, eu acredito que não tem nenhum indivíduo que, tendo essas coisas, vamos mencionar, respeito pelo próximo, temor de Deus, amor ao outro, na verdade, e educação. Nenhuma pessoa que seja detentora desses mínimos bens se dispõe, se agrada de enfrentar os outros, de confrontar, aborrecer, expor. Não tem. Nenhum homem que tenha bom senso, ele se satisfaz, se realiza expondo os outros. Nenhum homem que tenha educação,
ele se satisfaz, se realiza expondo os outros. Mas a verdade de Deus, ela está tão acima desses preceitos e conceitos nossos, educação, amor ao próximo, respeito ao outro e determinados outros valores, que o apóstolo de Jesus Cristo, que tinha autoridade, ele recebeu autoridade, ele foi eleito, ele foi nomeado, ele foi colocado para ser o apóstolo dos gentios. Ele foi colocado, apresentado para se tornar a voz de Deus no mundo gentílico. E aquele homem, com a graça que tinha, com a formação que tinha, com a autoridade que tinha, com o poder de Deus em sua vida, ele tinha muito amor pela sua nação e pela igreja do Senhor Jesus, confiada a ele no que diz respeito à missão entre os gentios. E no começo da epístola, ele se apresenta. Foi o nosso programa de quarta-feira passada, quando ele se apresenta, Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, era, na verdade, as igrejas da Galácia, os destinatários desta epístola. A igreja, as igrejas da Galácia eram várias igrejas que tinha naquela região da Ásia Menor, e ele se dirige a todas as igrejas dali, a todos os irmãos dali, e ele se apresenta com todos os irmãos que fazia parte do ministério que Deus lhe confiara. Mas, para combater os judaizantes, as fraudes, os males, ele diz: ó insensatos Gálatas, não parece nenhuma educação, não parece nenhuma consideração com aqueles indivíduos, homens e mulheres, novos e velhos, líderes e liderados, porque é uma insensatez abandonar a pureza do evangelho e procurar remendo. É uma insensatez desprezar o andar da igreja, a pureza da igreja, o bem-estar da igreja, para deixar a igreja conformá-la às comunidades de aventureiros. Se houvesse a 8ª carta no Apocalipse contra a igreja, eu não teria nenhuma surpresa se fossem dirigidas aos meus pastores e a mim, se fosse dirigida à Assembleia de Deus, uma grande igreja, já foi a maior de todas, parece que no Brasil ainda é, a maior de todas as igrejas evangélicas, nascida de joelhos e hoje de perna dura, não ora? Uma igreja que nasceu de joelhos e hoje, pela bondade, entre aspas, dos ministros que poupam o povo da dignidade de cristão e coloca na posição de espectadores. Foi permitido e possível, e já aconteceu. O mal já aconteceu. A igreja adoradora
foi desprezada, está sendo desprezada ou desprezível, porque zela por princípios de outrora. E os novos estão sendo conduzidos como espectadores. São espectadores, estão na expectativa de ouvir uma mensagem bonita. Ainda tem os corruptos e perversos, agora não é mais da minha, é geral, é generalizado, que estão lá no rádio onde eu estou, que estão lá na televisão onde eu não estou, que estão lá nas redes sociais onde eu estou, e iludindo pessoas com mensagens adocicadas. Aí o povo liga para mim no rádio, me dá uma palavra, leia Atos dos Apóstolos, são só 28 capítulos. Uma palavra para mim, pastor. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas será? O sujeito está em Cristo, diz ele que está em Cristo, mas continua fumando, continua bebendo, continua vivendo maritalmente. Ou seja, é ou não é insensatez? É ou não é insensatez? É pura insensatez. Então, Paulo não era mal educado. Aqui não cabe educação, aqui cabe o rigor da verdade. Ó insensatos Gálatas, vocês foram fascinados a desobedecer à verdade perante os olhos de Jesus Cristo, que foi crucificado. Vocês estão arruinados. E eu queria saber de vocês isto. Vocês receberam o Espírito de Deus pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nosso tema é a fé que justifica. No versículo 3, Paulo diz: vocês são tão insensatos que começaram pelo Espírito e agora estão na carne. É ou não é insensatez? Pastor, pega leve. Pega leve, pastor. O pastor não sabe pegar leve. Pegar leve com a verdade não é um papel pastoral. Pegar leve, eu não tenho nada a não ser a palavra da verdade. Pegar leve, pastor. A igreja está vazia, ficou assim, está esvaziada. O inferno está lotado. O inferno está cheio e vai encher mais. Quem tem a palavra da vida eterna é Jesus Cristo. Quem tem o Espírito Santo é Jesus Cristo. Quem tem os dons espirituais, nosso Senhor Jesus Cristo. Quem fez promessas solenes, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu voltarei, não deixarei vocês órfãos, mas vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isto é a palavra da verdade. E esta palavra da verdade não tem como ser adaptada a um mundo de mentiras. Esta palavra da verdade, da pureza, não tem como ser adaptada ao mundo da prostituição. O sujeito casou, prometeu mundos e fundos. 2, 3 anos depois, se prostitui, bota a mulher para fora de casa e arranja uma mais nova. E o evangelho tem que se adaptar a esse corrupto? Não. A palavra da verdade é que eles precisam sair da prostituição. E eu dei um exemplo só do sujeito, mas tem a sujeita. Tem muitas separações agora, nos dias de hoje. A decisão é da parte dela. É ela que tem amigas prostitutas, que tem amigas prostitutas no trabalho, que tem amigos lá no trabalho, por lá mesmo se corrompe. Sai do trabalho, vai para festinha na casa de um, para festinha no apartamento do outro, para festinha na churrascaria e terminam se igualhando. Quando chega a uma certa condição nesta vida de corrupção, aí abandonam os filhos e o marido e viram a miséria. Ó insensatos Gálatas, vocês receberam a palavra de Deus pela fé
e agora acabam no espírito, terminam vivendo na carne, renegaram o espírito e agora estão na carne. Paulo não era mal educado. A realidade requeria esta posição firme. A verdade, na verdade, era cabível esses termos. No versículo 5 ele diz: aquele que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Meus amados irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, é a esperança, a fé é que faz a gente esperar com absoluta segurança e tranquilidade. É a fé. No versículo 6 ele diz: assim como Abraão creu em Deus, isso foi atribuído a ele como justiça, foi imputado a ele como justiça. Pois fiquem sabendo que os que são da fé são filhos de Abraão, porque a Escritura previa a justificação dos gentios pela fé. E Deus anunciou o evangelho a Abraão. Deus disse a ele: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com Abraão, com o crente Abraão. A fé justifica. É a fé que justifica. Só a fé justifica. O apóstolo de Jesus Cristo, na sua fidelidade à missão, na sua decisão absoluta de zelar pela igreja, no versículo 10 ele diz: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Era impossível ser um cristão servindo a Cristo, seguindo a Cristo e carregando uma das tábuas do Moisés. Hoje tem grupos que fazem isto, tem os adventistas de 7 dias, tem muitos grupos que querem, estão tentando, eles fraudam o evangelho e tentam aparecer ali com seus rigores, mas é só perversidade, é perversão das Escrituras. E ele diz: todos que estão debaixo da lei, todos os que estão querendo ganhar pelas obras, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Então, é impossível aceitar Cristo, se tornar um cristão, se tornar um seguidor de nosso Salvador e andar com uma das tábuas do Moisés. Essa daqui eu preciso, essa aqui não pode, essa aqui eu tenho. Os argumentos deles é o seguinte: você pode matar, pode roubar, pode adulterar, pode mentir, levantar falso testemunho. Não se faz isto porque já se nasceu de novo. Não fazemos isto é porque somos novas criaturas em Cristo Jesus e não para ganhar diante de Deus. Deus, quando nos contemplou foi lá no mundo gentil, vivendo só, separado, sem nada. Então, meus amados, é a palavra do Senhor para nós, palavra de Deus para mim e para você. O versículo 11, o apóstolo de Jesus Cristo, finalizando esta palavra de hoje, o apóstolo diz: é evidente que pelas obras da lei, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. É a fé que justifica, e não nossa tentativa de agradar a Deus guardando uma parte dos preceitos dos judeus. Nós agradaremos a Deus recebendo o Senhor pela fé e andando em novidade de vida. Que Deus abençoe
os meus irmãos, que Deus abençoe a sua igreja e que Deus dê voz aos ministros que estão hoje vivendo a insensatez de querer agradar a gregos e troianos, agradar os homens e viver no faz de conta. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelos meus irmãos, abençoa os que estão conosco na audiência da emissora, abençoa os que estão conosco, meu Senhor, online, abençoa, meu Senhor, a tua igreja em todo lugar. No maravilhoso nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã estaremos apresentando o programa das senhoras. Aliás, é isso mesmo. O programa das senhoras, lá na nossa congregação, na quarta etapa do Conjunto Ceará. E na sexta-feira, o programa dos alunos. Estou empolgado com o programa dos meus alunos e eles estão correspondendo. Eu louvo a Deus. Eu vou parar quando morrer ou quando perder a capacidade de fazer. Por enquanto, disposição de mais de um. Deus abençoe meus irmãos, guarde cada um. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.